Está à vontade, doutor, já está. Oração e educação a todos. Vamos começar hoje uma formação. Por isso, pedimos a Deus para nos abençoar e pedimos a Nossa Senhora da Anunciação para nos guiar para esta formação, uma formação que achamos muito importante. Por isso pedimos a bênção de Deus e a bênção e a proteção de Nossa Senhora da Anunciação. A formação que nós vamos dar é uma formação que nós já temos estado a pensar há algum tempo. E ela resulta de uma reflexão e de uma necessidade de modernizarmos um modelo de ensino, um modelo de aprendizagem e adequar ao novo contexto psicossocial, psicofamiliar, psicolaboral e a uma necessidade de uma melhor adequação daquilo que é a expectativa hoje dos alunos e mesmo da sua maneira de ser e de estar, não é? O modelo da sala de aula do passado, o modelo tradicional de sala de aula, do professor, da gestão da sala de aula, tanto o modelo expositivo, onde os alunos estão quietos, estão em silêncio, estão concentrados a ouvir o professor, a passar a matéria. É um modelo que tem muitas dificuldades. É um modelo difícil de se adequar. E difícil de se adequar por variadíssimas razões psicossociais, etc. E então, há hoje a necessidade de nós refletirmos verdadeiramente sobre a sala de aula, sobre o modelo de gestão da sala de aula, sobre o modelo de liderança na sala de aula. É evidente que muita gente poderá não perceber, mas hoje nós temos que olhar a sala de aula como um espaço de liderança e um espaço de gestão. Nós temos que olhar para a sala de aula e temos que olhar para aquele espaço e olhar para as pessoas, para os alunos, para o próprio professor, como um espaço de necessidade de gestão, de necessidade de liderança, né? A sala de aulas hoje eu consideraria uma comunidade, consideraria uma família. Entendo considerar a sala de aula como uma empresa, mas eu prefiro considerar a sala de aula como uma família, como uma comunidade. E quando nós olhamos a sala de aula como uma família e como uma comunidade, nós estamos a olhar para um conjunto de pessoas no mesmo espaço e que elas relacionam-se, agem juntos, trabalham juntos para atingirem juntos objetivos, alcançar metas e
e obter resultados. Portanto, isto aqui é importante para os professores perceberem isto, okay? Perceberem isto, e peço que todos possam estar com um caderno e anotar, portanto, o que nós vamos tratar, porque este é mais um treinamento, mais do que uma formação, um treinamento. E portanto, não é um treinamento para entrar de um lado do ouvido e sair do outro lado, não. É um treinamento que nós queremos dar para os professores viverem, praticarem, executarem dentro da sala de aula na Nossa Senhora da Anunciação. Significa dizer que nós estamos a trazer aqui um modelo de liderança e de gestão da sala de aula e dos alunos, que faz parte do modelo de ensino e aprendizagem da Nossa Senhora da Anunciação. Então é importante anotar, e depois gostaria que as pessoas, portanto, apresentassem dúvidas, fizessem comentários, fizéssemos um debate, uma discussão académica, científica, pedagógica, e até também gestão de liderança sobre este tema. Portanto, nós vamos ter 3 temas. O primeiro tema, portanto, para hoje, podíamos considerar técnicas de liderança na sala de aula. Quais são as técnicas para um professor liderar os alunos? Liderar aquela comunidade, aquela família que foi entregue, são os alunos. Quais são as técnicas que o professor pode e deve usar para liderar os seus alunos? Tanto na sua disciplina ou enquanto diretor turno. Depois, portanto, hoje dia 31, próxima semana vamos falar da sabedoria milenar no fundo, na relação entre o mestre e o discípulo. Aqui é como é que um professor deve perceber que antes de ser professor é um mestre. E como é que um mestre se relaciona com o seu discípulo. E como é que o mestre leva o seu discípulo àquilo que o discípulo deseja e que o mestre encontra como resultado. Portanto, a ideia do professor académico, professor que expõe a matéria e depois de expor a matéria, sai da sala e vai-se embora, esta ideia já terminou. Não? Hoje nós precisamos de uma ideia mais de mestre, mais de mentor, mais de treinador. Portanto, nessa relação, que é uma relação que não se esgota somente na exposição da matéria, não é? Mas vai para além disso, porque essa ideia é uma ideia do professor que também é guia e, portanto, leva os alunos para um caminho, para uma terra prometida, e, portanto, é líder destes meninos e com eles partilha essa sabedoria e com eles caminha para atingirem esses objetivos. Depois temos o último tema, que são as técnicas de oratória e persuasão para se atingir o objetivo escolar. E aqui, no fundo, é abordarmos as técnicas utilizadas na oratória e na persuasão, que levam a pessoa a entrar em ação, a praticar atos sem até ela perceber que está a ser direcionada, que está a ser persuadida a fazer. O professor hoje na sala de aula, um dos seus grandes instrumentos tem que ser a oratória. Portanto, o professor tem que utilizar a linguagem como uma grande ferramenta de liderança e de gestão da sala de aula. E tem que conhecer as técnicas
neurociências, técnicas da psicologia positiva, as técnicas da persuasão para direcionar, para educar, para guiar o aluno para aquilo que se pretende de forma psicológica, de forma mental, de forma, digamos, a usar toda uma tecnologia científica ligada à neurociência, ligada à psicologia positiva e etc. Então, nós hoje, o aluno não é um número. O aluno é uma pessoa que faz parte de uma comunidade de sala de aula, de uma família de sala de aula, e que está sob nossa responsabilidade e que naquela disciplina nós somos o guia, somos os líderes, somos os mentores e precisamos de levar ele, digamos, aquilo que é o objetivo dele, que é o objetivo da família dele, que é o objetivo da escola e que é o objetivo do professor. Então é uma forma diferente de dar aulas, é uma forma diferente de processo educativo e de processo de aprendizagem, ok? Então nós vamos ter esses 3 temas que eu acho que são fundamentais para o efeito. Falar da liderança na sala de aula, o professor tem que perceber que ele é um líder. O professor tem que perceber que é um líder. Essa ideia do professor é uma ideia do passado, é uma ideia tradicional. O professor tem que perceber que ele é um líder. E como líder, ele tem a função, o desafio de levar aqueles alunos a um objetivo. A pessoa tem que saber qual é o objetivo da sua disciplina, qual é o objetivo do conteúdo programático, qual é o objetivo do conteúdo programático, qual é o objetivo do modelo de ensino, qual é o objetivo acadêmico de cada aluno. Qual é o objetivo daquela disciplina? Qual é o objetivo daquela classe? Qual é o objetivo pela qual o professor está a dar aula? Então, o professor é um líder. E como líder, o professor tem que ter noção de que existe uma terra prometida, vou assim dizer. Existe um resultado que ele tem que atingir com cada aluno. Então, se ele é um líder, se o professor é um líder, então o professor tem que saber as técnicas de liderança. O professor tem que saber o que é ser um líder. E eu vou usar aqui a nossa Bíblia. Os professores têm, né? Acho que não foi recomendado, mas se puder, podem ter em mão o método de criar e atrair a prosperidade. Num método de criar e atrair a prosperidade, nós podemos ir. Eu vou usar. Eu estou a usar o livro mais recente, a obra mais recente. E na obra mais recente, as características do líder, as habilidades do líder, elas estão na página, ou começam na página 79. Principalmente na página 80, mas na página 79, a página
91 é onde nós temos toda uma matéria sobre o líder. E temos também um material que vamos reproduzir agora como livro, todo ele completo sobre liderança. Então, o professor tem que saber que é o líder. E o líder é aquela pessoa que, vou dizer em termos simples, guia, leva um grupo de pessoas para eles realizarem uma visão, para cumprirem com uma missão, com determinados valores, princípios e com objetivos concretos. Este é que é o líder. Portanto, o líder é aquele que tem uma visão. Uma visão. É importante isto. O líder é importante, mas muito importante isso. É importante o professor, eu vou repetir outra vez, é importante o professor perceber isto. O líder é aquele que tem uma visão, tem um propósito, tem um sonho, está focado em realizar esta visão de futuro, em realizar este sonho, em realizar esse propósito. O líder é aquele que tem uma missão. A missão pode ser pessoal, a missão pode ser comunitária, educativa, a missão pode ser empresarial, pode ser política, a visão pode ser religiosa, portanto, a missão pode ser religiosa, pode ser divina. O líder tem sempre uma missão. Portanto, tem uma visão e uma missão que vai realizar aquela visão. E o líder tem valores próprios. Tem valores que vão nortear a sua missão para alcançar aquela visão. Então, o líder tem valores, tem princípios. E o líder tem objetivos. Tem objetivos a curto prazo, a médio e a longo prazo. O líder tem metas concretas, claras, mensuráveis. E o líder tem resultados. Determina quais são os resultados que ele e que a sua equipa e cada um dos membros da equipa deve obter. Portanto, é importante, é fundamental, e aqui sairia até do nosso contexto enquanto professor, é fundamental todo ser humano perceber isto. Todo ser humano tem que ter isso, tem que ter uma visão, uma missão, um propósito, valores e princípios e objetivos a curto, médio e longo prazo. Deve ter metas bem claras e deve definir resultados claros sobre a sua vida. Então, o líder é alguém que vai prosseguir, que vai viver focado em realizar aquela visão de futuro. Então, o professor tem que ter uma visão sobre os alunos, tem que ter uma visão sobre aquela disciplina, tem que ter uma visão sobre aquela turma. Uma visão no decorrer daquela. Qual é a visão? E aqui é importante dizer, a visão, eu poderia, para ser assim mais prático, concreto,
A visão é, vamos dizer, o sonho que você tem, é aquilo que você espera que os teus alunos realizem. Qual é a visão? Qual é o sonho? Eu sou um professor de português, sou um professor de matemática. Qual é o desejo que eu tenho para com os meus alunos, cada um individual e coletivo, a turma, até o final do ano? A minha visão pode ser a de que os meus alunos da primeira classe, que todos eles falem bem o português, escrevem bem o português em junho de 2026. Este é o meu desejo, é o meu sonho. A questão é como é que eu vou levar os meus alunos a realizar este sonho. Porque é meu e também é de cada um deles. E é dos encarregados, dos pais deles. Como é que eu vou levar esses alunos, ou cada um deles, para nós conseguirmos atingir este sonho? Esta visão de futuro. Isso é aquilo que nós podemos chamar a terra prometida. Eu, como professor, eu posso dizer qual é a terra prometida dos meus alunos e a minha terra prometida. Onde é que eu vou levar, qual é a terra prometida que eu vou levar os meus alunos? É levá-los eles, todos individualmente, a aprenderem isto ou aquilo. E a questão é como é que eu vou fazer isto? A missão, qual é a metodologia, qual é o processo, qual é o procedimento? Quais são as técnicas de liderança para fazer isto? Porque há salas de aulas que são uma verdadeira caminhada do povo de Israel até a Terra Prometida, não é? Há salas de aulas que é um grande desafio entre o professor e os alunos. Um grande desafio de aprendizagem, um grande desafio de compreensão, um grande desafio de desentendimento. E surgem na sala de aula também muitos faraós que criam muitas dificuldades e às vezes criam obstáculos para o professor não conseguir levar os alunos para aquele sonho, aquela visão que ele tem, aqueles objetivos que ele tem, aquelas metas, resultados que ele tem. Às vezes surge um mar vermelho, né? Às vezes surge um mar vermelho, surgem obstáculos, surgem circunstâncias que impossibilitam o professor de levar os alunos onde o professor quer. E esses obstáculos, como o mar vermelho, só Deus é que pode ajudar. Às vezes nós, como professores, olhamos como meros professores e não como líderes. Então não percebemos que nós, como líderes, temos uma missão divina. Temos uma missão divina e a nossa missão como professores é divina. E principalmente na anunciação. Porque a missão da anunciação é educar os nossos filhos para serem virtuosos, bons cristãos católicos, prósperos e líderes. Prósperos líderes. Para, no futuro, serem bons pais de família, bons profissionais
e bons cidadãos. Nós até, em vez de bons, nós dizemos excelentes. Excelentes pais de família, excelentes profissionais e excelentes cidadãos. Esta é uma missão divina, para além de ser uma missão comunitária, para além de ser uma missão profissional, é uma missão divina. E há circunstâncias que acontecem na sala de aula que se tornam um mar vermelho. E olhamos para o problema, olhamos para as dificuldades do aluno e às vezes, e grande parte das vezes, percebemos que nós não estamos em condições de resolver aquele problema do aluno, de ajudar o aluno a aprender como desejava ou como nós desejávamos ou como a família dele deseja. Porque há obstáculos que são obstáculos que só Deus pode intervir, como nas circunstâncias de Moisés diante do Mar Vermelho. Só Deus poderia e tinha o poder de abrir o mar, não é? Para o povo de Israel passar. Então, é preciso nós termos essa ideia, a ideia de que há circunstâncias, há mesmo circunstâncias que só Deus nos pode ajudar enquanto professores, enquanto mestres, enquanto líderes daquela sala de aula. E é importante nós, como professores, percebermos que nós temos essa missão divina e dar aulas é levar os alunos a Deus. E é a fonte do conhecimento. Dar aulas é ser o intermediário do conhecimento cuja fonte é Deus. E esta questão é muito importante. Às vezes nós pensamos que dar aulas é debitar ali os conhecimentos, ler o fascículo, o livro, explicar matemática, etc. Mas nós temos que perceber que a fonte do conhecimento, a fonte da sabedoria, a fonte da ciência é Deus. E nós, como professores, o que estamos a fazer é ir à busca do conhecimento que está em Deus, da sabedoria, da ciência, e trazer para o aluno, e levar para o aluno e caminhar com o aluno. Portanto, isso é um trabalho que nós fazemos co-criando com Deus, co-participando com Deus. Isto é muito importante percebermos isso. Isto é sabedoria ancestral pura, profunda. Ser líder como professor é isto. É viver esta missão divina de levar os alunos para aquele que é a fonte da sabedoria. E a fonte da sabedoria é que vai dar conhecimento, ciência a estes alunos. Nós somos intermediários. Os alunos param. Mas é através, com e por Deus, que o aluno obtém o conhecimento. Então, a nossa missão divina é muito importante. E porque somos líderes, nós temos que ter valores, princípios e virtudes. Temos que ter valores, porque
líder é o mestre, o líder é o modelo, o líder é o guia. E aqui dizer o líder tem características próprias. E aqui falamos concretamente do líder próspero, não é? O professor é um líder próspero. E o líder, ele é um co-criador. O líder é um co-criador. É um visionário. É um sonhador, tem uma visão. O líder é um missionário. Ele tem uma missão para com os alunos, para com a escola, para com os encarregados. O líder tem uma vibração positiva. Ele possui uma frequência positiva que cria uma vibração positiva para aquilo, para a visão que ele tem. O líder é um democrático. O professor é um líder democrático. É um líder que trabalha em equipa, trabalha com os alunos. E às vezes aqui é preciso ter cautela para não nos tornarmos nem chefes, nem ditadores na sala de aula. Mas um líder democrático. Um líder que ama, que cria diálogo, que cria fraternidade, que cria disciplina, que cria rigor. Isto é muito importante. E isso é muito importante. Eu vou dar aqui um exemplo. O líder democrático é como nosso Senhor Jesus Cristo. No momento dele repreender, ele repreendia. No momento dele acariciar, ele acariciava. No momento dele amar, ele amava. No momento dele dialogar, ele dialogava. Mas era rigoroso para com os seus discípulos. Recordo-me que eu tive uma experiência na Universidade de Lusíada com um aluno que hoje é comentador até. Não vou dizer o nome, mas é comentador ali nas televisões. E era um aluno que tinha um grande potencial. Mas o indivíduo estava sempre distraído na sala, chegava atrasado, a levar os estudos a desportivo. E eu coloquei ele na oral. Eu sabia que ele tinha potencial. Levei-o até a prova oral. Na prova oral, a minha expectativa é que ele tivesse 16 na prova oral. E não teve. Reprovei esse aluno. E mandei, antes de lhe dar a nota, mandei chamar os pais dele. Eu disse, olha, o vosso filho é um aluno brilhante. E acho que é dos melhores alunos aqui. Mas eu vou reprovar o vosso filho na minha disciplina. Acho que era direito comercial ou sociedades comerciais. Eu vou reprovar. Ele vai repetir o ano e o próximo ano ele tem que estudar e tem que sair daqui com uma disciplina superior a 16 valores. Senão vou voltar a lhe reprovar. O miúdo ficou chateado e etc. O pai e a mãe entenderam. Esse miúdo tem potencial. Tratem bem do miúdo, trabalhem bem com ela, ele tem muito potencial, mas você está a deixar ele estar aqui na universidade a brincar e a passear. O ano a seguir, ele teve uma nota superior a 16. Hoje é um bom advogado, um bom jurista, por acaso eu é meu amigo, não é? Mas isso para dizer o quê? Para dizer que às vezes ser líder é necessário ser rigoroso, impor disciplina, impor rigor. Não é necessário ser ditador, mas impor disciplina, impor rigor, porque o estudo exige persistência, insistência e resistência. Que os nossos filhos hoje têm muitas dificuldades de ter essas virtudes. Eu estou aqui a falar, estou na página 82, então o
professor tem que ter características de um líder. O professor tem que ser co-criador, tem que trabalhar na sala de aula com o Criador, com Deus, por Deus e para Deus. Por quê? Porque você está a transmitir o conhecimento e a fonte do conhecimento é Deus. A nossa missão é levar os meninos ao conhecimento, ao aprendizado, à sabedoria, à perspicácia. Isto só se faz com Deus, por Deus e para Deus. O professor, para além de ser co-criador, ele é um visionário, é um sonhador. O professor tem que ser alguém apaixonado em levar o conhecimento, em levar os alunos a obter o conhecimento, a guiar os alunos para obter conhecimento. E aqui é importante isto. E vou recorrer a um livro, vou recorrer a um livro que eu tenho, que eu escrevi esse livro escrevi ali há 3, 4, 5 anos. E é um livro muito bom, mas acho que há muitos que não deram confiança. E muitos mas muitos não deram confiança a esse livro, que é um simples livro. Mas aqueles que leram este livro apaixonaram-se por este livro e deram-se muito bem. Então, esse livro é um livro simples, pequenito. Vou tirar fotografia e depois vou mandar ali para os colegas mostrar. O título do livro é As Virtudes do Empresário que Multiplica as Vendas. A estratégia utilizada pelos maiores vendedores do mundo. É um livro fantástico. Eu tenho que voltar a produzir um livro deste. Eu gosto muito da capa e tudo. Este livro ensina a sabedoria, ok? A sabedoria de um vendedor. Como é que você pode ser um vendedor que multiplica as vendas? No fundo, esse é o objetivo deste livro. Mas este livro, ele ensina aqui a sabedoria do vendedor. Então, eu olho o professor tem que ser um sonhador. O professor, e um sonhador é aquele que ama. Nenhum vendedor consegue se tornar um grande vendedor se não ama os seus clientes, se não trata bem dos seus clientes, se não se dedica aos seus clientes. O melhor vendedor é aquele que resolve o problema dos seus clientes, que resolve a dor dos seus clientes, que traz soluções para as dores, problemas, necessidades dos seus clientes. Nós, como professores, somos isto. A nossa função é trazer soluções para os nossos alunos aprenderem, para eles saberem fazer as coisas, para eles obterem conhecimento. E para isso, eu tenho que amar os meus alunos. Não é possível você ser um bom professor sem amar os teus alunos, sem amar os teus alunos. E amar o teu aluno, aqui diz o livro, não é? Amar o teu aluno é você ter o poder de amar até aquilo que é invisível. Porque os nossos alunos, muitas vezes, são indisciplinados, são ingratos, são mal educados, faltam respeito ao professor. Você tem que impor a disciplina, mas tem que amar o aluno. Está vendo? Aqui a relação do mestre, não é? A relação do mestre. A
relação do mestre, a relação entre Pedro e Jesus. Leitura fantástica foi ontem, né? Hoje. Antes do galo cantar, para além da grande leitura de domingo, né? Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Está ali o discípulo que não traiu o mestre, mas é esse mesmo discípulo que Jesus depois lhe diz: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ou edificareis a minha igreja. E aqui isso só funciona com amor. E aqui no livro diz o seguinte: o amor é o que faz do vendedor, aqui do professor, né, um poderoso soldado disposto a combater o mundo e ser o maior vendedor, no fundo, o maior professor de todos os tempos. Para ser o maior professor de todos os tempos, faça com que o fogo da paixão arda nos seus olhos e o seu rosto reflita o desejo ardente de amar e de fazer o bem. Vou aqui vos colocar nessa comparação entre o professor e o vendedor. Vê como é que é aqui a sabedoria. Vê como é que é aqui a sabedoria das vendas, não é? Vou primeiro vos colocar nessa situação. O amor é o que faz do vendedor um poderoso soldado disposto a combater o mundo e ser o maior vendedor de todos os tempos. Para ser o maior vendedor de todos os tempos, faça com que o fogo da ambição arda nos seus olhos e o seu rosto reflita um desejo ardente de vender, de resolver o problema do seu cliente, de solucionar o problema do seu cliente, de trazer amor e prosperidade para o seu cliente. É isto que é também a missão do professor. Este amor ardente, este amor poderoso, este amor que cria um fogo, na ambição de você levar os alunos a aprender, a se conectar com o Criador, com o pensamento do Criador, com a sabedoria do Criador. Considere que os obstáculos surgirão e são necessários para o êxito, porque nas vendas ou na vida enquanto professor, só se alcança a vitória depois de muitas lutas e incontáveis derrotas que lhe aumentam a destreza e a força, o valor e a resistência, a habilidade e a confiança. Percebam aqui o que é ser professor. No fundo, quando nós falamos aqui, o professor tem que ser um sonhador, tem que amar os alunos, tem que ser visionário. Significa dizer que ele tem que se preencher de princípios e valores, de virtudes. E a virtude principal é a virtude do amor. É a virtude do amor para com os alunos. E o amor que você vai ter para com os alunos vai te dar um ardente desejo, uma ardente ambição de você trabalhar com eles para levar eles a obterem o conhecimento em Deus, a obterem
e alcançarem o conhecimento, a sabedoria. E este amor é que vai te tornar resiliente, é que vai te tornar persistente, insistente, exigente. Haverá derrotas, haverá dificuldades, mas este amor é que vai te dar força, valor e resistência. Esse amor aos alunos, esse amor a Deus através dos alunos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse amor que você tem a Deus através dos alunos é que vai te dar esta resistência. E aqui isso é muito importante porque às vezes, cansaço, a dificuldade, a indisciplina dos alunos leva-nos de facto a desistir de dar aulas, ou a desistir de dar aulas com carinho, com beleza, né? O líder ou o professor tem que ser um missionário. O professor tem que ter uma missão, então tem que ser um missionário. Nós temos a imagem dos missionários, sacerdotes, padres. Ser professor é ser missionário. É dedicar-se ao ensino, ao aprendizado. Com as dificuldades inerentes. É dedicar-se a essa missão divina de levar os meninos para Deus, com Deus e por Deus. O líder tem que ser virtuoso, tem que dar o bom exemplo, o bom testemunho. O professor tem que ser virtuoso nas palavras, na maneira de ser e de estar, na maneira de pensar. Esse é um grande desafio hoje dos professores. O professor tem que ser virtuoso. E muito cuidado com isto, porque o mal às vezes está num mero olhar, às vezes está num mero gesto, às vezes está num mero passo, às vezes está num mero sentar. E as crianças, elas captam sempre isto, porque são a sensibilidade de Deus. Então elas têm a sensibilidade de captar isto. E quando o professor não é virtuoso, ele tem uma áurea negativa. E as crianças sentem isso. Ele tem uma vibração negativa. E quando o professor é virtuoso, ele tem uma fantástica vibração. Quando a professora é virtuosa, ela cria um campo vibracional na sala de aula. Com a sua presença, com a sua palavra, com a sua maneira de ser, estar, com o seu olhar. E às vezes, o seu bom exemplo é que leva os alunos, sem ela falar, leva os alunos a caminhar para Deus, leva os alunos a aprender, leva o Espírito Santo a facilitar a aprendizagem. Só com a mera bondade do professor ou da professora. Só com as suas simples virtudes. Por isso é que São José Maria fala da santificação no trabalho. E aqui os professores, né? A santificação no trabalho. Santificar o trabalho. Fazer o trabalho bem feito. Dar aulas, preparar bem as aulas. Dar aulas com eficiência, com eficácia. Dar bem a aula. E dar a aula como um trabalho que você está a oferecer a Deus. É um trabalho que você está a prestar a Deus. Porque este trabalho você está a fazer com Deus, por Deus e para Deus. Você está a prestar esse trabalho para os filhos de Deus, que são os alunos. E que são teus irmãos em Cristo. Porque ali estão os irmãos de Cristo. Então, santificar o
o trabalho, fazer o trabalho bem feito. Santificar-se no trabalho. Viver a plenitude das virtudes cristãs no trabalho. A pontualidade, a honestidade, o rigor, a disciplina, a caridade acadêmica. Que é importante isto. A caridade, colegas, a caridade acadêmica. E o que é a caridade acadêmica? O que é a caridade acadêmica? Eu estou a ter agora, esses dias, né, nos últimos meses, uma experiência muito interessante. E tive uma grande inspiração sobre isto, sobre a caridade acadêmica. A caridade. Nós temos que trabalhar muito sobre isso e às vezes as pessoas não percebem o que é a caridade acadêmica, o que é o apostolado acadêmico. Eu estou a levar essas ideias para a Universidade Católica. Não é? A partir de, acho que ontem, fui nomeado que é para assessorar a reitora. E eu estou a levar esta virtude, a virtude da caridade acadêmica, a caridade da docência acadêmica, o que é? Primeiro as pessoas têm que saber o que é virtude, depois têm que saber o que é a caridade. O professor, o docente, tem que viver a caridade acadêmica. E a caridade acadêmica é amar o aluno. É amar o aluno. É acarinhar o aluno. É resolver os problemas do aluno. É levar o aluno a Deus. É levar o aluno à fonte da sabedoria, à fonte do conhecimento, à fonte da ciência. É santificar-se através do trabalho, do bom trabalho que presta aos alunos. É liderar os alunos para levar os alunos ao conhecimento, ao saber fazer. E nós temos que levar isso num processo de caridade, de profunda caridade com Deus, num serviço aos outros. A caridade académica, pedagógica é isso. É servir o aluno, é servir o Filho de Deus, é servir a Deus através do aluno. E quando você serve a Deus através do aluno, você está a viver a caridade, a generosidade com Deus, por Deus e para Deus. Então o professor não é só aquela pessoa que vai para a sala de aula, expõe a matéria, explica a matéria e depois vai-se embora. E depois dá as notas, publica as pautas. Não. O professor é o líder. O professor é alguém que está ao serviço de Deus, é alguém que está a servir os alunos, é alguém que está a liderar os alunos para aquela que é a visão, os objetivos, as metas e os resultados. Isto aqui é caridade. E é viver isto com um bom exemplo. E aqui falamos de santificar os outros, os alunos, através da docência, através do teu trabalho. E como é que o professor santifica os alunos? O professor santifica os alunos dando um bom exemplo, dando o seu testemunho. Através da sua maneira
pensar e da sua maneira de agir, através da sua maneira de ser e de estar, através do seu estilo de vida, através da sua palavra. É assim que o professor santifica os alunos, porque se torna um modelo, um guia, um líder, que os alunos vão seguir. E este meio, este trabalho com o professor, que é um meio de santificar, que é um meio de caridade académica, pedagógica, de caridade pastoral, de apostolado da caridade. No fundo, aqui o apostolado da caridade é viver o apostolado. É viver como Nosso Senhor Jesus Cristo no meio dos outros. É ser aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo disse: meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e colocam em prática. São os apóstolos. É viver como apóstolo, é viver como testemunha de Nosso Senhor Jesus Cristo no meio dos alunos. E através do bom exemplo, levar estes alunos a Deus, ao conhecimento, a todo o processo de aprendizagem. Então, esta é a grande profundidade de nós sermos líderes, de nós sermos líderes virtuosos, de nós sermos líderes prósperos, de nós sermos líderes democráticos, pragmáticos, líderes co-criadores. Por quê? Porque você é a presença da criação de Deus. Você é a continuação da criação de Deus. Ide ao mundo, multiplicai e dominai a terra abundantemente. Esse é o mandato de Deus. Ide ao mundo, multiplicai e dominar a terra abundantemente. Qual é a melhor forma de dominar a terra? É através do conhecimento. É através da sabedoria. É transmitir o conhecimento aos outros, que vão criar, que vão desenvolver, que vão fazer prosperar as suas famílias, as suas comunidades, as suas empresas, os seus países. Esta é a grande missão do professor. Para terminar, estamos no fim e agradecer a todos, né, que estão a acompanhar, agradecer a todos que estão a acompanhar aqui, os professores, quer dizer, os membros de direção, coordenadores, professores. Agradecer a estas horas estarem a acompanhar. Então vamos terminar e vamos terminar aqui com algo, portanto, muito importante, que é ser líder. O líder, todo líder, ele tem que ter um sonho, uma missão e um propósito de vida. Todo líder, falamos das características do líder, ok? Eu acabei de falar das características do líder. E vou falar agora dos elementos de identidade do líder, né? Todo líder tem que ter um sonho, uma visão de futuro, uma missão, um propósito de vida, ok? No livro, isso está a partir da página 93. Olha a página 93. O líder tem que realizar um sonho, ou tem que viver focado em realizar um sonho, em cumprir uma missão e em viver um propósito. Então, o professor
um sonho, e digo um sonho profissional. Estou a falar um sonho profissional. Há vários tipos de sonho, mas eu estou a falar aqui o sonho profissional. Dar aulas, eu sei que para muita gente pode não ser um sonho. Muita gente é um mero meio para conseguir mais um emprego, um salário, enquanto procura outras oportunidades. No entanto, mesmo que a pessoa esteja à procura de outras oportunidades, pode fazer daquele momento das aulas uma realização de um sonho de educar e de formar pessoas e de levar pessoas ao conhecimento. Então, todo professor tem que ter um sonho. E vocês vão ver que o melhor professor é aquele que vive aquele sonho. Porque ser professor, ser líder numa sala de aula é uma vocação. E a vocação é um prazer, é uma paixão. É algo que dá satisfação, que dá vontade de fazer, que dá prazer de fazer, que dá gosto de fazer, que dá desejo ardente de fazer, que dá ambição de fazer, porque é um processo de amor e dedicação e de serviço aos outros e a Deus, ou através disso servir a Deus. Então você tem que ter um sonho profissional. Então você tem que ter uma missão divina. Qual é a tua missão neste mundo? Você é professor, você é docente. Qual é a tua missão? Deus enviou-te neste mundo para quê? Para que Deus te enviou neste mundo? Cada um de nós, hoje, tem que analisar isso. Essa é a primeira tarefa que eu dou para hoje. Cada um de nós, membros de direção, professores, vamos analisar antes de dormir, perguntar a Deus: Deus, por que você me colocou neste mundo? Qual é a minha missão divina? Qual é a missão que você me mandou neste mundo para eu fazer parte do plano, do teu plano de criação e plano de salvação? Deus mandou-nos aqui neste mundo porque Deus tem um plano neste mundo, que é um plano de criação, de abundância e prosperidade deste mundo e de multiplicar e dominar abundantemente a terra. E depois do Senhor Jesus Cristo, o que é que vem dizer? Eu vim dar a vida e vim dar a vida em abundância. Complementa o seu Pai. E vim dar a vida em abundância. Neste mundo, que tem que ser um mundo de prosperidade, de abundância, de felicidade, qual é a tua missão? Qual é o teu papel? É para ser um bom professor, um professor próspero, um líder daqueles meninos, um guia? É para ser um bom pai de família, uma boa mãe de família, um bom diretor, um bom subdiretor, um bom coordenador, um excelente trabalhador? Qual é a tua missão? Para ser uma boa madre, um bom sacerdote, um bispo, um político, um empresário, um jardineiro? Fantástico. Os nossos jardineiros, fantástico. Eu, sexta-feira, levei a vice-reitora da Universidade Católica ao Colégio do Guadalupe e ao Colégio da Vila e saíram de lá maravilhados com a delicadeza com que os nossos jardineiros estão a tratar do jardim, da beleza, do amor como estão a tratar. Quem vê o jardim no Guadalupe
principalmente lá dentro naquele tem entre as salas de aulas, quem vê a beleza da vila, a forma como o jardineiro fez aquilo, Espírito Santo, Deus, é amor. As plantas, as flores, elas não prosperam por si só. Prosperam ali onde também a pessoa que está a fazer uma missão divina. Então, qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Por que nós estamos na anunciação? Por que Deus nos colocou na anunciação? Será que o nosso trabalho na anunciação é que é a nossa missão divina? Será que é ali onde eu tenho que me realizar com a minha missão divina? Será que é na anunciação onde eu tenho que ser o líder visionário, o líder próspero, o líder que vai levar esses a serem excelentes pais de família, excelentes profissionais, excelentes cidadãos e que vão ser líderes da sociedade, líderes das instituições, líderes das empresas, líderes dos bancos, líderes das famílias e vão constituir famílias prósperas, virtuosas, fortes. São esses os nossos filhos que estamos a liderar na sala de aula e que vão transformar as nossas famílias e as nossas sociedades. Qual é a minha missão? Qual é a minha missão de vida? Por que Deus me enviou neste mundo? Por que Deus me enviou neste mundo? Por que Deus me enviou na anunciação? Qual é a minha missão? Será que é ser o líder dos filhos de Deus, que são os nossos alunos, na sala de aula? E liderar esses meninos para junto de Deus, que é a sabedoria, que é o conhecimento e que é a ciência? Então refletimos todos hoje sobre isto. E vamos refletir ao longo destes dias até a próxima aula. Qual é a nossa missão divina? Colegas, posto isto, então, não sei se há colegas que apresentaram algumas questões algumas perguntas no YouTube, não é? Que eu possa responder. Deixem-me só ver como é que eu entro na plataforma, porque eu estava a falar convosco, mas não estava dentro da plataforma. Deixa só ver aqui como é que eu me desenrasco para enviar. Eu acho que tanto da forma que nós estamos a trabalhar, em vez de os colegas podiam não sei se fizeram, eu estou aqui a tentar entrar para ver se eu consigo, peço desculpa. Para ver se há algumas questões que foram colocadas. Não sei se, Peterson, há questões colocadas? Não, doutor. Acompanhando aqui no YouTube, não. Só estão a marcar presença, simplesmente. Bom,
Os colegas podem enviar, não sei se foram informados ou se só agora é que vão começar a fazê-lo, mas quem tiver questões a colocar, pode então enviar o chat, não é? Do WhatsApp. Não, do WhatsApp não, do YouTube. próprio YouTube. E nós depois respondemos, porque não sei, é possível alguém fazer pergunta em direito? Não, doutor. Então, não é possível fazer as perguntas em direto. Sim, eu estou aqui a verificar no YouTube, nos comentários do YouTube, e tem simplesmente os parabéns, a parabenizarem nesse caso, e não tem comentários com perguntas, doutor. Ok, está bem, colegas. Quem quiser fazer, então, depois poderá fazê-lo, não é? Já que não temos aqui. Ok, agora acho que eu tive acesso ao chat. Prontos. Ok, está bem. Então quem quiser fazer, poderá fazê-lo. Eu prefiro que façam, porque este é um treinamento de interação, não é? Sim. Não é para ser um processo aqui de aprendizagem sem diálogo. Portanto, eu prefiro que tenhamos aqui um espaço de diálogo, ok? Pronto, são 21h51. Desejamos então a todos uma feliz noite, e no dia 7 vamos então ter uma outra formação. Oração e educação a todos. Paz e amor. Paz e amor e feliz noite.